Oi pessoal, aqui é o professor Luciano. Nós vamos agora continuar o nosso cursinho de Química. Vamos para a aula 2 e o assunto será propriedades da matéria. Estado físico. As substâncias podem se apresentar em três estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a substância apresenta forma e volumes constantes, entidades compactas sem liberdade de movimento. Exemplo, o gelo. Então, gelo é a água em estado sólido, né? São entidades compactas e as suas entidades não têm liberdade de movimento, né? São estáticas. O estado líquido. A substância apresenta volume constante e forma variável. Entidades não compactas, com certa liberdade de movimento. Exemplo, o mercúrio líquido. Então aqui nós temos um recipiente e aqui dentro nós temos o mercúrio no seu estado líquido, né? As entidades não estão compactas e elas podem apresentar um certo movimento. E o estado gasoso? A substância apresenta volume e forma variável. As entidades são livres, com muita liberdade de movimento. Exemplo, o vapor d'água. Depois que nós esquentamos a água, sai aquele vapor, né? Então, aquele vapor é a água no seu estado gasoso. Mudanças de estado. As mudanças de estado ocorrem quando as substâncias passam de um estado físico para outro. Fusão. A fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, derretimento do gelo. Ferro submetido a altas temperaturas para a formação de ferro líquido. Então, quando o gelo se torna líquido, está acontecendo a mudança do estado sólido para o líquido, né? Então está acontecendo uma fusão. A solidificação é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, formação dos cubos de gelo no refrigerador. Então a solidificação é o contrário da fusão, né? Nós temos a matéria no estado líquido passando para o estado sólido. Vaporização. Nós temos três tipos: a evaporação, a ebulição e a calefação. A ebulição é a vaporização rápida. Acontece com fornecimento de calor no líquido. Formação de bolhas. Exemplo, aquecimento de água numa chaleira. Então a ebulição é um dos estados da vaporização, né? É um dos tipos de vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos a evaporação, que é a vaporização lenta. Acontece a temperatura ambiente. Exemplo, a evaporação da água de um lago. Também a mudança, né, de estado, do estado líquido para o estado gasoso. Mas aqui de forma natural, né? E por fim, outro tipo de vaporização é a calefação, que é uma vaporização que acontece quando o líquido é borrifado numa superfície quente. Exemplo, a queda de água numa chapa quente, né? Nós largamos a água na chapa quente e acontece uma rápida, né, vaporização deste líquido, né? Ele passa do estado
A água passa do estado líquido para o estado gasoso. Condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido através de resfriamento. Exemplo, a superfície de uma garrafa gelada em temperatura ambiente, Quando nós tiramos uma garrafa gelada da geladeira e deixamos a temperatura ambiente, logo se formam bolhas em torno dessa garrafa. Isso aí se chama condensação, que é o contrário da vaporização, Aqui acontece a passagem do estado gasoso para o líquido. Ou seja, as partículas de água que tem no ar, se condensam e formam aquele líquido em volta da garrafa. Liquefação, a passagem do estado gasoso para o líquido através do aumento da pressão. Também é uma condensação, só que mais rápida, Exemplo, passagem do oxigênio gasoso para o oxigênio líquido através da compressão do gás. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Exemplo, a sublimação da naftalina, Quando nós colocamos a naftalina na gaveta, para espantar insetos, acontece a sublimação, E ele vai diminuindo, Ele já passa do estado direto do estado sólido para o gasoso. E por fim, nós vamos apresentar a vocês a densidade. O que é a densidade? A densidade é dada pela razão entre a massa G e o volume, centímetro cúbico. Então, D é igual a massa sobre o volume. Exemplos. A água tem 1 grama sobre cada centímetro cúbico. O ferro, 7,86 gramas sobre o centímetro cúbico. E a acetona é igual a 0,792 gramas por centímetro cúbico. Tá ok? Até a próxima aula.